Em dezembro de 2020, 3 adolescentes espancaram um colega até que ele perdesse a vida. E esse caso chocou um dos países mais seguros do mundo, a Finlândia. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também pelo Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouquinho sobre o meu dia a dia e também sobre os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Além de ser um dos países mais seguros do mundo, a Finlândia é considerada pelo 6º ano consecutivo o país mais feliz do mundo, de acordo com o relatório global sobre a felicidade. Helsinki, sua capital, foi fundada em 1550 e conta com mais de 1,3 milhões de habitantes e é a cidade mais visitada da Finlândia. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu, é importante frisar que, por se tratar de 4 adolescentes, nós não teremos fotos e nem os nomes deles. Só teremos o nome da vítima, porque o país protege a identidade de menores. O crime ocorreu no dia 4 de dezembro de 2020, em Koskela, um distrito de Helsinki, onde morava Atsu e os 3 assassinos. Atsu tinha 16 anos na época de sua morte e ele foi descrito como um garoto leal, simpático, calmo, mas muito tímido. Toda essa história teve início ainda no jardim de infância, que foi onde Atsu conheceu 2 de seus agressores. Um colega de Atsu chegou a comentar que ele e um de seus agressores chegaram a ser amigos durante o jardim de infância, mas isso não durou muito tempo porque os 2 agressores e outros colegas de classe começaram a praticar bullying contra Atsu. O bullying começou com apelidos ofensivos e xingamentos e depois evoluiu para agressões físicas. Já em seus últimos anos de vida, Atsu começou a sofrer de uma depressão severa e o seu círculo de amizade, que já era pequeno, se tornou basicamente inexistente. No outono de 2020, os pais de Atsu estavam muito preocupados com a sua saúde mental, então eles começaram a procurar ajuda para tratar o seu filho. E eles encontraram essa ajuda em uma instituição de saúde estadual de Helsinki. E nessa parte do caso, não ficou claro se Atsu estava internado de forma integral na clínica, porque deu a entender que ele estava fazendo tratamento, mas que ele poderia sair durante o dia. E em agosto de 2020, os 3 acusados planejaram um assalto contra Atsu. E foi durante esse assalto que ele conheceu o seu 3º agressor. Esse assalto envolveu agressão física e eles roubaram tudo que Atsu tinha em sua posse naquele momento. Mas o roubo só foi informado para a polícia em setembro. Os 3 acusados vinham agredindo Atsu desde o verão. E de acordo com a polícia, eles o enxergavam como uma boneca de pano, ou ragdoll, que é o termo em inglês. Ou seja, eles achavam que Atsu era submisso e que eles poderiam fazer o que quisessem, que ele não iria revidar. Agora chegamos no dia 4 de dezembro de 2020 e nesse dia era o aniversário de um dos agressores e eles decidiram dar uma festa ali nos arredores do Koskela Hospital. Então eles mandaram uma mensagem convidando Atsu para essa festa. Mas o que ele não sabia é que os agressores planejaram o jogo da punição. Atsu compareceu na tal festa e no início eles ficaram em silêncio e até então estava tudo certo, mas depois de um tempo eles passaram a agredir Atsu. Ele chegou a pedir para que os meninos parassem e tentou colocar as mãos na frente para se defender dos golpes, mas infelizmente os meninos não pararam e ele não conseguiu revidar. E de acordo com o relatório da polícia, essas agressões duraram 4 horas. E durante a tortura, os agressores obrigaram Atsu a beber uma garrafa inteira de vodka sozinho. E eles usaram os punhos, barras de metal que tinha ali por perto, por ser uma área que estava em construção. Eles também cuspiram em Atsu, urinaram. E teve um dos agressores que chegou a subir em uma das muretas que tinha ali perto e pulou bem em cima de Atsu quando ele já estava caído no chão. E um dos criminosos tentou estrangulá-lo e tentou quebrar um de seus braços. Uma mulher que estava passando perto do hospital viu 2 dos agressores e Atsu deitado no chão. O terceiro agressor tinha saído
e depois acabou voltando. Uma outra mulher que estava passeando no parque que ficava perto do hospital, por volta de 8 horas da noite, viu 2 dos agressores e Atsu deitado no chão. E como ela achou aquilo muito estranho, ela gritou perguntando se estava tudo bem. E os 2 agressores responderam que sim e mandaram ela ir embora dali. Ela ficou um pouco assustada pela forma que os garotos responderam e decidiu ligar para a irmã mais velha dela para perguntar o que ela deveria fazer. Então as duas acabaram decidindo que seria melhor ela ir embora dali e assim ela não fez nada. E para evitar que fossem vistos por outras pessoas, os agressores arrastaram Atsu até o outro lado do terreno. Os criminosos gravaram toda a agressão e no vídeo eles aparecem apertando a mão um do outro como se estivessem se parabenizando por todo o mal e toda a crueldade que fizeram contra Atsu. Por volta de 11 da noite, eles deixaram o local e foram para uma mercearia comprar algumas coisas e depois cada um foi para sua casa e nenhum dos assassinos pediu socorro para a vítima. Atsu foi deixado no chão em um prédio em construção e ele estava parcialmente sem roupas e com machucados por todo o corpo. Dezembro é uma época muito fria na Finlândia e neva muito, e Atsu não conseguia mais se movimentar. Ele até chegou a se movimentar bem pouquinho, mas não tinha força suficiente e ficou deitado ali mesmo, vindo a falecer poucas horas depois. No dia seguinte, 2 dos agressores voltaram ao local para ver o corpo da vítima, para recolher as latas de cervejas que deixaram, para tentar impedir que a polícia tivesse acesso ao DNA deles. E durante o final de semana, os agressores pesquisaram como destruir o DNA da cena do crime e como se livrar do corpo da vítima. O corpo de Atsu só foi encontrado na segunda-feira, dia 7 de dezembro, às 8 da manhã, quando um pedreiro foi trabalhar na construção. Ele chegou e avistou de longe um menino inconsciente no chão, e a primeira reação dele foi ligar para a emergência, e a atendente pediu para que ele tentasse realizar algumas manobras para reanimá-lo, mas quando ele chegou perto e foi tentar fazer as manobras, ele percebeu que o corpo estava muito rígido e muito gelado. Foi nesse momento que ele percebeu que Atsu estava morto. E nessa mesma manhã, às 10 horas, a mãe de um dos acusados descobriu o que havia acontecido e ligou para a polícia, mas nesse momento eles já estavam na cena do crime. Durante a investigação, eles descobriram que Atsu havia sofrido bullying desde o jardim da infância, mas que a escola e o serviço social não conseguiram protegê-lo. Um dos acusados contou para a polícia que ver Atsu fazia com que ele se lembrasse de todo o bullying que praticou contra ele na infância, mas ele disse também que ele também havia sido vítima de bullying, assim como Atsu. E durante o interrogatório, os acusados descreveram Atsu como gentil e estranho. De acordo com a promotoria, a causa da morte de Atsu foram as fraturas na costela e a contusão cerebral causada pelos ataques. E no celular dos agressores, a polícia encontrou uma mensagem que dizia que ele não queria ter feito aquilo que eles fizeram. E um outro agressor respondeu: "Nós estamos na Finlândia. Se algo acontecer, nós sairemos impunes." Durante o interrogatório, o agressor mais velho disse que estava sentindo muita raiva de Atsu e por isso ele acreditava que havia o agredido de uma forma mais intensa que os outros agressores. Mas depois ele acabou mudando essa versão e disse que os 3 agrediram igualmente. E ele informou também que quem criou o jogo da punição foram os 2 suspeitos mais novos. Já os 2 suspeitos mais novos disseram para a polícia que quem havia agredido Atsu tinha sido o suspeito mais velho. E durante a investigação ficou claro para a polícia que os suspeitos mais novos haviam trocado mensagens de forma proposital para dar a entender que o único culpado era o suspeito mais velho. É claro que nessa hora um ia começar a jogar a culpa pro outro. Ninguém ia assumir responsabilidade de nada. Um dos acusados contou para sua namorada o que tinha acontecido, só que ele só contou no dia seguinte e é óbvio que ele deixou de fora a parte dele. E ele disse que quem foi o culpado
culpado pela morte de Atsu havia sido o agressor mais velho, que o agrediu até que ele perdesse a vida. A namorada aconselhou que ele fosse até a polícia para denunciar, só que ele disse que não iria porque ele queria passar uma noite normal com sua família. A frieza desses meninos é bizarro. Bizarro. Durante toda a investigação, os policiais perguntaram o porquê eles haviam feito aquilo com Atsu e qual era o motivo para tanta crueldade, mas nenhum dos três souberam responder. Por fim, a polícia classificou o assassinato como sádico, humilhante e premeditado. E os 3 suspeitos foram condenados pelo Tribunal Distrital de Helsinki. Lá na Finlândia, o homicídio é punível com prisão perpétua. Só que nesse caso, por se tratar de 3 adolescentes, eles poderiam pegar de 2 a 12 anos de prisão. Além da acusação de homicídio, o promotor acrescentou 9 acusações de agressão e uma de roubo. O tribunal condenou o acusado mais velho a 10 anos e 1 mês de prisão. O outro foi condenado a 9 anos e 2 meses e o último a 8 anos e 2 meses de prisão. O tribunal condenou também a cada um dos acusados a pagar 12 mil euros aos familiares da vítima, e isso daria em torno de 75 mil reais. Por serem menor de idade, os acusados cumprirão 1/3 da pena e depois eles poderão entrar com recurso pedindo para cumprir o restante em liberdade condicional. Bom, esse é mais um caso de bullying que acaba de uma maneira trágica. Esse aqui foram 3 adolescentes que tiraram a vida de um outro jovem. Só que às vezes o bullying faz com que a própria pessoa chegue ao ponto de tirar a própria vida. Então, existe uma grande necessidade que os pais, principalmente os pais dos agressores, participem da coibição dessa prática nas escolas. Porque, infelizmente, a escola não consegue fazer muita coisa. E nesse caso, ninguém conseguiu proteger Atsu. E durante a minha pesquisa, eu acabei indo parar em alguns youtubers finlandeses e nos comentários do vídeo eu pude perceber que a própria população da Finlândia não está feliz com o sistema penal. Eles acreditam que o sistema está do lado dos assassinos. E por isso, a própria população quer fazer uma espécie de justiça para Atsu. Eles querem fazer com que os assassinos não consigam viver uma vida normal. E vendo esse caso, é óbvio que a gente consegue entender o porquê a população ficou tão revoltada e tão chocada com tudo que aconteceu. Muitas pessoas fizeram vigílias, homenagem para Atsu. Não é difícil encontrar essas fotos e é uma maneira muito bonita de prestar homenagem. E esse foi o caso de hoje. É um caso que já está no canal desde os primeiros vídeos, mas é um caso que mexeu muito comigo, então agora que a qualidade dos meus vídeos deu uma melhorada, eu quis trazer ele novamente, porque a história do Atsu merece ser contada. E eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!